Ameaça Eduardo, o sistema contra a pacificação do Brasil. A turma do Quinto Lá escreveu mais um artigo, dizendo assim, ó, Eduardo Bolsonaro tornou-se um símbolo de resistência para muitos e uma ameaça para outros. Sua postura combativa, alinhada aos ideais de seu pai, Jair Bolsonaro, incomoda o establishment político, econômico e midiático, que se articula incansavelmente para minar seus esforços. A proposta de anistia definida por Eduardo, único caminho para pacificar o Brasil, pacificar de verdade, é o principal alvo de uma campanha orquestrada, e esta campanha não poupa esforços. E por que tanto empenho em combater Eduardo? A resposta é até fácil de entender. Porque ele lembra muito o próprio pai. E ele representa muito do que o Jair representa. Não sei se dá pra falar que é igual o Jair. Ainda tem que ser provado, né? Porque, bicho, não é piada. Eu gosto muito do Eduardo, eu sou um entusiasta número, não sei se número 1, mas eu sou do topo dos entusiastas. É porque, gente, assim, tem o meu voto, eu tô falando. Se pra mim, se não for o Jair, é o Eduardo. Mas pra mim ainda é difícil falar isso, porque não é duvidando da capacidade do Eduardo, mas eu vi com estes olhos, né? Eu vi tanta coisa que Bolsonaro sofreu, bicho, por mais que você veja a coragem de algumas pessoas, o que Jair sofreu, ele realmente sofreu. Aconteceu, eu vi. E não é difícil, porque na história do Brasil, cara, faltam pessoas iguais. Assim, o Jair já está num patamar. O Eduardo é uma promessa que eu acredito mesmo. Boto minha mão no fogo, espero não queimar. Mas o Jair tem que tratar de forma diferenciada, né? O Jair Bolsonaro, bicho, tá louco, velho. Olha, assim, acho que na vida, isso é o ponto, acho que é por isso que todo mundo gosta, né? Você assim, na história, a gente cresceu o tempo todo naquela história. No Brasil, o político só rouba. O político só faz isso, só faz aquilo outro. Aí é tão difícil ter fé na vida, nas coisas. E de repente emerge lá o Bolsonaro. E a gente começa a acompanhar a política, a gente começa a entender as coisas. A gente começa a ver que, pô, não é bem assim. E aí retoma aquela esperança no coração, né? Dias melhores. Tanto quando o Bolsonaro venceu, pô, pra mim é nova era, agora vai. E a gente dá o próximo passo do entendimento, da complexidade da vida. E o cara vai, e a gente levanta. Não, já vai. O próprio processo como um todo, né? Foi a facada. Eleição em 2018. Da mesma forma que Eduardo, a depender, pode fazer uma campanha de fora. Eu lembro eu chegando no trabalho. Tipo, 4h50 da manhã, né? E ela registrar bater o cartão lá na faxina. E eu lembro de pegar o telefone, bicho, na rede social. Na hora que eu abro o telefone, Facebook na época, não era eleição no Twitter. Bolsonaro toma facada. Tinha, assim, pouco tempo acontecido. Meu Deus do céu. Olha, foi uma sensação assim, eu falei, não acredito, bicho. Por que o Brasil não merece? O que é que tá acontecendo? Isso vai parecer uma maldição. Eu falei, não, quando parece que vai dar certo, dá errado. Aí eu comecei a ficar preocupado, meu Deus do céu. Eu não ia ligar pra minha mãe, eu lembro que eu, assim, quando você vai orar no dia a dia, você ora assim, você acordou de manhã, você ora ali deitado mesmo, vai dormir deitado mesmo na cama, pelo menos sou eu, né? Não sou assim de botar o joelho no chão. Poucas as vezes na vida. E poucas vezes também na vida, sabe, acredito piamente em Deus, né? Piamente em Deus, Jesus Cristo, meu Senhor, que me guia. Mas não, ao longo do dia, assim, parar pra rezar não é tão normal. Eu lembro que nesse dia, eu lembro de botar o joelho no chão mesmo, sabe? De rezar. Eu lembro que tem tipo assim umas prateleirazinhas de madeira, eu lembro de botar assim, botar a mão. Rezar, Deus, pelo amor de Deus, não deixe que esse homem morra, não. Pelo bem do Brasil, o Brasil não merece isso. Nossa, uma aflição. E aí Bolsonaro sobreviveu. E depois que Bolsonaro sobreviveu, ele deu entrevista, aí começou a crescer um movimento na época que quem acordou pra política depois não pôde apreciar aquilo. Não viveu, só ouviu falar. Mas todo mundo sofrendo daquele jeito. E aí o pessoal falava, descanse, capitão. A gente vai terminar a campanha pelo senhor. Foi basicamente isso. Bolsonaro não fez mais campanha depois. Mas ainda assim continuaram ato pelas ruas. Campanha atrás de campanha, gente em cima do trio ao redor do Brasil. A unidade nacional, a busca pela unidade nacional, Bolsonaro conseguiu fazer isso com o povo brasileiro. Sabe? Então, por isso que eu sempre vou olhar pra Bolsonaro. Tem hora que eu fico puto da vida com o Bolsonaro, mas eu consigo separar as coisas e lembrar. Eu não sei, de verdade, o que é que pode ser feito pra eu olhar pra outra pessoa e falar, não, bicho, tu conseguiu entregar uma coisa similar ao que o Bolsonaro fez. Porque o impacto desse cara na vida das pessoas, do que a gente tá aqui hoje, conversando, sabe? E não é porque ele era o mais inteligente, ou mais desenvolto, que fala melhor, que era mais bonito. Não, ele, sabe, sei lá, é uma característica dele lá, o jeito dele, uma junção de coisas. A representação de alguém que fala, pô, esse cara me passa confiança, me passa a verdade. Eu vou ser um extremista, é pra ser um extremista, eu vou ser um extremista, Bolsonaro, eu vou ser um extremista igual a você. E você vê todo dia o que fazem com ele. Toda a maledicência. Os aliados. Mas vamos voltar, né? Enfim, por que querem tanto combater o Eduardo? O sistema é composto por velhas raposas da política, setores do mercado financeiro e até aliados de conveniência. Esse sistema não quer pacificação. Quer perpetuação no poder. Durante o governo de Bolsonaro, o Brasil viu algo raro. Um governo sem escândalos de corrupção, que enfrentou a maior pandemia em um século, socorreu milhões de brasileiros e liderou uma das recuperações econômicas mais rápidas do mundo. Esse modelo que colocou o povo acima dos interesses de grupos privilegiados abalou as estruturas do sistema. Eduardo, como herdeiro político dessa visão, representa a continuidade de um projeto que desafia o status quo.
O Centrão, conhecido por sua habilidade em se alinhar ao poder, independentemente de ideologia, é um dos principais adversários. Durante o governo Bolsonaro, o grupo foi contido e incapaz de operar com a desenvoltura de outrora. Agora, enxerga Eduardo uma ameaça à sua influência. O PL, sob a presença de Valdemar, ilustra essa resistência. Embora o partido tenha abrigado Bolsonaro e crescidão da bolsonarista, Valdemar tem adotado posturas pragmáticas, priorizando negociações com o establishment, em vez de trabalhar pela anistia. Figuras como Ciro Nogueira, presidente do PP e ex-ministro de Bolsonaro, reforçam essa rede de pseudo-aliados. Ciro, que se aproximou do bolsonarismo por conveniência durante o governo, agora critica publicamente a falta de bom senso na direita, alertando para uma possível reeleição de Lula se não houver uma união moderada, uma indireta, contra as posturas firmes de Eduardo. Até Tarcísio, governador e ex-ministro de Bolsonaro, de um jeito mais discreto, colabora adotando uma postura cautelosa, evitando confrontos diretos com o sistema. Sua aproximação com setores moderados e o mercado financeiro levanta suspeitas sobre sua lealdade aos ideais que o elegeram. O mercado, aliás, é outro ator relevante no arranjo. Grandes investidores e instituições financeiras que lucram com governos permissivos veem Eduardo e, na anistia, um risco à estabilidade de seus interesses. A possibilidade de um Brasil pacificado, mas não submisso, assusta quem sempre se beneficiou da subserviência política. A imprensa, com notícias plantadas, manchetes sensacionalistas e narrativas distorcidas, pinta Eduardo como uma figura extremista. A anistia é retratada como uma afronta à democracia, quando, na verdade, é uma tentativa de resgatar a unidade nacional. O sistema não quer diálogo. O sistema quer controle. Muitos se aproximaram de Bolsonaro quando ele ascendeu ao poder, mas nunca abraçaram verdadeiramente seus valores. O sistema se reorganiza porque no governo de Bolsonaro não pôde fazer o que sempre fez, serviço do povo. A ameaça Eduardo não é contra o Brasil, mas contra um sistema que teme perder seus privilégios. E aí que vem esse vídeo aqui do Figueiredo, que eu gostei e muito. Vou ler só o primeiro parágrafo do Grilo e do Play. Para ficar melhor, é essencial um projeto de desenvolvimento nacional de longo prazo, bem elaborado, detalhado e consistente, focado no povo e não do establishment. Paulo Figueiredo vai falar do Brasil, no momento, do Eduardo. Vamos botar aqui. Vejam só. Esse aqui eu quero botar com imagens. Até porque Paulo Figueiredo não vai reclamar de direito autoral, né? Pelo amor de Deus, Figueiredo. Tá tudo errado. Será que Eduardo tem um projeto de poder pessoal mesmo? Eu tenho que dizer uma coisa a vocês aqui. Eduardo Bolsonaro é uma das pessoas menos interessadas em poder que eu conheço. E eu acho que é por isso que a gente está tão bem. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto dele. Porque, afinal, os grandes líderes são aqueles que não são apegados ao poder e entendem que há uma missão infinitamente maior do que o cargo que eles ocupam. No caso do Brasil, o que a gente precisa é de um sucessor, não é o espólio político do pai. O que nós precisamos é de um sucessor para esse movimento que se chama de bolsonarismo. Não é o espólio para tocar, é o sucessor. Eu quero que continue o que Bolsonaro começou. Eu não quero que mude. Eu não quero que nada pro centro. Eu não quero moderado. Eu quero que continue o que Bolsonaro fez. Dê o próximo passo. Que não jogue na lata do lixo e comece tudo do zero. Não, Bolsonaro já começou. Continua de onde parou, pelo amor de Deus. E não é que nós precisamos substituir o presidente Bolsonaro. Mas Bolsonaro tem 70 anos de idade com uma condição de saúde prejudicada. A presidência da República suga a vida de uma pessoa de forma inimaginável. Tem aquela famosa foto do Obama, né? Antes e depois dele chegar à presidência dos Estados Unidos. O próprio meu avô sofreu, fez ponte de safena e infartou como presidente. A presidência destruiu a vida do meu avô, a saúde dele. É problema o dia inteiro. É pouco tempo de sono. É sempre. Não o Lula que tá encaixaçado o tempo inteiro, mas os outros é sempre uma emergência para resolver, uma mentira da mídia para derrubar. Você não tem um segundo de descanso. Eu não desejo essa vida, eu vi isso dentro de casa. Eu não desejo essa vida a ninguém. Mas o fato é que nós precisamos de um sucessor para o movimento que se chama de bolsonarismo. Mas o que é o bolsonarismo? O que é o bolsonarismo? O meu diagnóstico do Paulo Figueiredo. O que é bolsonarismo? Eu às vezes acho que, por mais estranho que isso possa soar a vocês, nem mesmo o Bolsonaro compreende bem o que é o bolsonarismo. E eu concordo com o Paulo Figueiredo. Acho que Bolsonaro não entende, inclusive, o seu próprio tamanho, sua própria importância e a sua própria magnitude. Vamos continuar. Eu explico. O bolsonarismo ele é um movimento que está contido dentro de um movimento maior do Ocidente, chamado Movimento Nacional Populista. Movimento Nacional Populista. Assim, eu não quero ser arrogante nem nada, viu? Mas eu vou comentando com vocês há muito tempo, né? A importância da direita brasileira compreender o que está acontecendo fora do Brasil, nas outras direitas ao redor do mundo, que elas vêm dando a guinada nacionalista de forma assim clara. É porque no Brasil você pega principalmente os intelectuais da direita brasileira, uma parte aí liberais, não é? Liberal, conservador. Quando o cara escuta para nacionalismo, ele pensa em comunismo. Então tu chama de patriota, chama de soberania, chama do que tu quiser. Eu fico feliz de ver que o Paulo Figueiredo não tem nojinho. Não tá com nojinho das coisas. Vamos continuar. O Bolsonaro e o bolsonarismo são a face brasileira desse fenômeno, que é um fenômeno global. Então, nos Estados Unidos, a gente tem, obviamente, o maior nome disso, que é o Trump. No Reino Unido, a gente tem o Nigel Farage. Na Hungria, a gente tem o Viktor Orbán. Em Portugal, a gente tem o André Ventura e o Chega. Na Espanha, a gente tem o Santiago Abascal, o Vox. Na Itália, a gente tem a Meloni. Na Argentina, a gente tem o Milei. E, de fato, no Brasil, não há ninguém que simbolize esse movimento melhor do que o presidente Bolsonaro, com toda aquela simplicidade dele. O contato direto com o povo, a franqueza, o movimento nacional populista é muito autêntico, o Bolsonaro é muito autêntico, a forma de se comunicar, a forma de se conectar com o povo. Se conectar com a pessoa comum. Gente que nunca teve interesse em política, que passou a amar a política e amar o presidente Bolsonaro. Isso é dele, isso é Deus colocou a mão dele e falou assim, é você. Mas a natureza do nosso movimento é, acima de tudo, um movimento anti.
Não é um movimento propositivo, ele é um movimento anti-algo. Ele é um movimento antissistema, ele é um movimento de rebelião, de revolta. Ele é a revolta de você, a sua revolta, a revolta das pessoas comuns contra uma elite, que é muitas vezes uma elite financeira, que é, por exemplo, a Faria Lima. Tô gostando. O que é que eu falo, gente? Falou, a gente tem que sair do anti e dar o próximo passo. É um movimento propositivo. Tá me assinando, Paulo Figueiredo? Tá aprendendo. Essa parte não, é porque eu tô falando isso tem um bom tempo, né? Encontrar eco em alguma outra voz, isso me deixa muito feliz, sabe? Isso me deixa feliz. Eu acho que isso aqui é importante, gente.